Que a paz e o amor estejam a nos envolver. Saudemos a Jesus, a todas as fraternidades que nos acompanham e ao Pai de nossas vidas por nos conceder mais um ano de 2021. Que nos dê, Senhor, muita luz e discernimento. E nós te oferecemos o Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a Ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para todo sempre. E assim damos graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comelli, voluntária da Casa Espírita Edgar Armon. Estamos aqui hoje para refletirmos juntos, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens de 1 a 7. A fé transporta montanhas. Todo início de ano vem conosco cheio de reflexões, metas, desejos, desejo de conseguir para si novas aquisições, desejo de ser mais fraternos, solidários, de praticar a caridade, desejos de fazer uma grande reforma íntima. E é nesse início de ano que façamos essas reflexões sobre a luz do Evangelho de Jesus, que nos indica o grande caminho para que realizemos milagres em nós, que se dá através da nossa fé. Mas o que é ter fé? Fé, no sentido filosófico, diz que, sem base em argumentos racionais, não tem como ter fé. No sentido religioso, diz que é um sentimento inato a cada indivíduo que tem da existência de Deus. No sentido comum, diz que a fé é um sentimento que nos eleva a Deus, a certeza de estarmos no caminho que leva à verdade. Já no sentido moral, é a confiança que a criatura tem nela mesma, que a torna capaz de fazer coisas que não faria se duvidasse de si mesma. E é desta fé, desta força moral, é que Jesus falou da incredulidade dos discípulos na passagem em que Jesus usou da parábola do grão de mostarda para nos explicar melhor sobre a fé. Jesus nos fala que a nossa fé é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Entretanto, se faz árvore grande, forte, frondosa, que dá abrigo aos pássaros que fazem seus ninhos. Então, quando deixamos que Deus penetre em nossas vidas, somos como um grãozinho de mostarda. Mas se formos humildes, podemos ser grandes aos olhos do Pai. Nosso esforço em nos transformarmos em pessoas melhores nos faz grandes perante o Pai. E nos tornar melhores é o grande objetivo da nossa encarnação. Assim como na parábola diz que a árvore da mostarda abriga os pássaros, nós devemos nos refugiar em Deus. Para isso, devemos ser bons, primeiro para conosco mesmo e depois para com os outros, pois esse outro, ele sente a diferença e passa a ser bom e fazer o bem, e assim a gente vai construindo uma grande corrente do bem. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, podemos transportar montanhas. As montanhas dos obstáculos que seremos capazes de superar. Tendo uma fé minúscula como um grão de mostarda, seremos capazes de realizar verdadeiros milagres aos olhos dos outros, mas que, na verdade, seria o desenvolvimento das nossas faculdades humanas, pois devemos refletir que, como somos filhos de Deus, trazemos impressos em nossas almas
todas as virtudes do Pai Criador. Cabe a cada um de nós desenvolver essas nossas virtudes, e é por isso que nós estamos matriculados nessa escola chamada Terra, procurando, através das experiências que temos, desenvolver esses dons. Portanto, no sentido moral da parábola, devemos entender que somos capazes de remover as montanhas íntimas existentes em nós, como o comodismo, a resistência em mudar os nossos hábitos, o nosso orgulho, enfim, tudo aquilo que nos detém para termos fé. E é preciso a gente ir à luta, desenvolver esses nossos talentos, trabalhar a cada dia a nossa reforma íntima, buscar recursos a fim de tornar a nossa fé mais forte e mais operante. Entretanto, não devemos confundir fé com presunção, vaidade, autoritarismo. O portador da verdadeira fé é humilde. A humildade é característica da verdadeira fé. A fé, ela é paciente, ela sabe esperar as coisas acontecer, pois sabe que Deus está no comando de tudo. Não somos nós que determinamos as horas das coisas acontecerem, mas é Deus que está no comando. E a paciência que a pessoa deve adquirir para conhecer a Deus, para Deus fazer parte de si. Mas a força da fé se manifesta de formas muito diferentes em cada um. É muito importante a gente compreender aquilo que acreditamos, para que assim alcancemos as forças. Só se tem fé à medida que conhecemos e desenvolvemos então uma fé raciocinada. Devemos questionar a nossa fé pela nossa razão, conhecer-nos para crer e ver o que é verdadeiro. Isso fortalece a nossa fé. Daí a grande necessidade de estudarmos, de ler um bom livro, de saber mais sobre a nossa doutrina, sobre os livros doutrinários, que a gente possa fazer cursos quando a gente tiver a oportunidade. Isso tudo vai nos dando recursos que vão fortalecendo a nossa fé, pois só se acredita em algo que se conhece, sabendo que o Evangelho é o adubo das almas. Já a fé cega e frágil, ela retira de nós o raciocínio, o livre-arbítrio e causa incredulidade. Porém, a fé raciocinada compreende os fatos, se apoia na lógica, pois conhece sobre o que crê. Tem uma história que ilustra muito isso que eu estou falando aqui, que é a história de um professor que chegou à classe e diz que provaria que se Deus existisse, ele era mau. E ele diz: Deus criou tudo e tudo que existe, certo? Portanto, ele criou o mal, o que significa que Deus é mau. E aí havia um menino chamado Einstein que perguntou: o frio existe? E o professor disse: mas que pergunta é essa? Mas é claro que existe, você nunca sentiu frio? E o menino responde: o frio não existe. De acordo com as leis da física, o que consideramos frio é a ausência de calor. E a escuridão existe? E o professor responde: mas é claro que existe. E o menino: o senhor está equivocado. A escuridão também não existe. Existe é a ausência de luz. A luz nós podemos estudar, mas a escuridão não. O mal não existe. É a mesma coisa que a escuridão e o frio. Deus não criou o mal. O mal é resultado do que acontece quando o homem não tem o amor de Deus presente no seu coração.
A fé precisa de base para nossa compreensão. Por isso que é tão necessário sairmos da nossa zona de conforto e irmos em busca da verdade através dos conhecimentos para ter então uma fé raciocinada. Olha a importância do conhecimento para nós. A fé, ela é ativa e ela se dá quando a gente pratica a caridade, para que transformemos a nossa fé em algo forte e operante. Muitas vezes nós achamos que não temos capacidade de realizar uma caridade, não temos recursos para isso. E tem um exemplo que vem de uma história do Chico, que conta que o Chico certa vez atendeu um casal que havia perdido o seu filho. E foi lá em busca de conforto. E Chico iniciou uma oração e relata que viu o espírito de Bezerra de Menezes trazer a criança pela mão, com lápis e papel. E ele então faz ali uma psicografia onde o pai e a mãe se sentem confortados, pois vê naquelas palavras o que o filho diria a eles e percebe que o seu filho não havia morrido. E diz então a Chico que tudo o que ele havia feito ali não havia dinheiro que pagasse. E o Chico diz: não, eu é que agradeço a oportunidade. E esse casal foi embora. E a vida continuou. E Chico, lá onde ele morava, ele sempre fazia muita caridade. E havia um local onde todo Natal ele ia levar presentes, alimentos, que era de uma grande comunidade que vivia debaixo de um viaduto. Mas naquele ano em específico ele não tinha essas doações e ele pensou em não ir. Mas aí o seu mentor disse: não, vai lá, faz uma oração e oferece água. E ele disse ao seu mentor: mas eles estão precisando demais. Ele falou: Chico, vai lá, faz uma oração e oferece água. E realmente Chico vai até lá, faz uma oração e começa então a oferecer água a todos. Até que começa um zum, 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 as pessoas começam a reclamar, começam a xingar o Chico, e desde que no meio daquela algazarra chega um grande caminhão, para e pergunta: quem é o Chico Xavier? E ele fala: sou eu. Ele falou: essa encomenda aqui eu fui entregar lá no centro, mas um senhor falou que era para vir entregar aqui. E era um caminhão cheio de alimentos e de brinquedos para aquela comunidade. E o Chico pergunta: mas lá no centro não tinha ninguém. Ele falou: tinha sim, tinha um senhor que me deu esse endereço. E descrevendo a pessoa para o Chico reconheceu como o Dr. Bezerra de Menezes. Então, a gente pode praticar caridade, porque a força vem da espiritualidade. A gente tem que confiar, né, de ter fé. Então, existem muitos à nossa volta, basta a gente olhar com olhos de enxergar, para que possamos cultivar esse nosso grãozinho de mostarda. E quando tudo faltar, vamos nos lembrar e ter a certeza de que Deus estará conosco nas nossas dores e nas nossas dificuldades. E para terminar, que saibamos que a fé do futuro é aquela que unirá todas as criaturas em torno do Mestre. E todos estamos convidados a participar desta fé. Construa a sua fé. E assim, agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Agradecemos ao Pai por esse ano que se inicia de 2021, pedindo a Ele que esteja a nos abraçar, a nos envolver, que esteja a envolver todo o planeta Terra, que esteja a envolver com muito amor, muita saúde, muita prosperidade a cada criatura que ouve essa preleção, assim como a sua família. Que o Senhor
faça parte dos nossos dias e que, ao senti-lo, possamos desenvolver a nossa fé em nós, para que ela seja uma fé operante. Senhor, venho te pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Eu quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Eu quero ser paciente, eu quero ser manso, compreensivo, sensato. Eu quero ver somente o bem de cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade e que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua graça, para que no decurso deste ano de 2021, cada um de nós possamos te revelar a toda a gente. Que a paz esteja conosco.